Chegamos então no momento crucial aqui dessa aula, que é justamente onde eu vou falar sobre a segunda técnica para você ser autodidata aí, né? Uma técnica que percorre, vamos assim dizer, as etapas C de controle, né, check, e A do ciclo PDCA, então check and act. Você vai ver na verdade que ela entra só por si só, ela seria assim uma técnica suficiente para você aprender algum conceito, mas me parece que só ela falta um pouco ali de uma estrutura melhor para ser aplicada, né? Então assim, a técnica do aprendizado ativo, o ciclo PDCA, né? E ela daí sim fazia um pacotão completo de como que você consegue planejar, pôr em prática, né? Só a técnica de Feynman, ela é muito interessante justamente nessas duas etapas, porque a gente consegue fazer um controle, né? Um check aqui e realmente agir em cima daquilo que está funcionando ou não está funcionando. Só uma curiosidade, Feynman na verdade era um físico teórico daquela escola de física quântica do início do século XX, né? E ele era sabido assim era notório assim a habilidade que ele tinha, era um professor, pesquisador, físico, a habilidade que ele tinha em conseguir transformar conceitos super difíceis de física quântica em coisas muito simples. E na verdade a técnica dele é muito simples também, né? Olha só. E o objetivo principal dela é justamente gerar feedback. Então, se você não conseguiu ali bolar, por exemplo, um indicador aqui usando um indicador de desempenho usando aqui as métricas SMART, né, toda essa questão de ter tempo atingível, etc., não se preocupe que se você conseguir planejar a tua técnica lá do aprendizado ativo por meio do ciclo PDCA e ao final aplicar a técnica de Feynman, você vai estar gerando feedback para você vai ter formas de avaliar teu desempenho e talvez seja até mais interessante e mais legal do que ficar fazendo provas em aplicativos online, né? Então, como que é a técnica do Feynman? Escolha um conceito, né? Escolha uma das coisas que você está querendo aprender, claro, dentro lá do teu objetivo do mês, talvez, né? Então veja como as técnicas vão se complementando. Então, dentro do teu objetivo lá, né? Supondo que fosse, por exemplo, melhorar o teu saque no tênis, ou aprender verbos no presente, ou 10 expressões, né? Então escolha um conceito, né? Vou pegar um desses conceitos, por exemplo, o conceito de alguma expressão time is money, né? Vamos pegar um exemplo bem bobinho aqui, mas escolhi esse conceito. Parte 2, né? Explique para uma criança o conceito. Então, com as tuas palavras, explique para uma criança como que você pode melhorar o teu saque, o que você tem que fazer para sacar bem no tênis, por exemplo, ou o que você tem que fazer para usar essa expressão, quando que você usa, quando que você não usa. A partir do momento que você tentar explicar para uma criança, você vai perceber que não é tão fácil quanto parece explicar as coisas para alguém. Né? Você vai se bater, vai se perder, vão faltar as palavras, você vai ter um pouco de dúvida nos conceitos, porque é algo novo que você está estudando. Então você faz a explicação e você vai identificar lacunas, né? Lá em inglês, o pessoal vai identificar gaps, né? Então você identifica essas lacunas. Onde que minha explicação ficou ruim? O que eu mesmo, vendo a minha explicação depois, eu não entendi direito? Então identifica essas lacunas. E daí ou o que ficou difícil de entender, né? Porque lembre-se que você está explicando para uma criança, né? Uma pessoa ali que não tem toda a bagagem que você tem aí. E depois de identificar as lacunas, revise e simplifique. Essa parte é muito interessante. Então veja que são ciclos de novo. Né? Então revise a tua explicação. Onde que está ruim? Onde que está nebuloso ainda? O que não está legal nessa explicação? Qual parte está difícil para que eu explique? Será que eu estou usando palavras muito complicadas ainda? Né? Então revise e simplifique a tua explicação e repita. Repita, explique de novo o mesmo conceito para essa criança, até a hora que você percebe que que você está sabendo explicar aquilo muito bem, que até uma criança consegue entender. Lembre-se, né, que, segundo o nosso pedagogo William Glasser, você tende a reter 95% de alguma coisa quando você explica e ensina para alguém isso. Então, é muito interessante, né, notar que a técnica do aprendizado ativo ela vai ali até 80%, que é colocar a mão na massa, fazer um bom planejamento de estudos, tentar memorizar a informação aplicando a informação. E uma das formas de você memorizar é justamente ensinando alguma coisa para alguém. Aí você pode estar pensando, poxa, mas a ideia era ser autodidata, onde é que eu vou arranjar uma criança para fazer as explicações? Não se preocupe, você pode até explicar para o teu cachorro, né? Você pode gravar um vídeo de você falando, você pode gravar um áudio de você explicando, você pode escrever.
você não precisa efetivamente explicar para alguém. Você pode explicar para a parede, para o teu cachorro, né, para o teu gato, para você mesmo, para o espelho, por que não? Ou gravar um áudio e ouvir depois. Na verdade, essa é a minha principal sugestão aí. Mas a técnica funciona assim: escolha o conceito, explique para uma criança, veja onde que a explicação está ruim, está difícil, as palavras estão complicadas, revise e simplifique, né, a tua explicação e repita. E isso pode ser aplicado sim até para habilidades mais motoras, por exemplo, jogar tênis. Você pode tentar explicar o que você faz ali na hora, né? Por exemplo, tenta explicar para uma criança como que é tocar tal música no violão, como que é fazer um acorde de sol no violão, o que você tem que fazer, por que ele é assim, quando que é aplicável, etc, etc. Então essa técnica pela minha vida, minha carreira docente, eu percebo que sempre que eu tenho um conceito que eu não entendo muito bem e dou uma aula sobre esse conceito, 2 vezes, 3 vezes, começa realmente a cristalizar, né, aquele conceito e você vai entendendo muito melhor. Então veja que feedback é muito diferente da avaliação. Você pode gerar feedback, você pode gerar retorno se você está realmente conseguindo explicar para uma criança, é porque você entendeu. Essa era a premissa do Feynman, né? Se você consegue explicar algo difícil para uma criança e ela consegue entender, é porque você conseguiu colocar em termos simples, é porque você entendeu. Então isso é gerar feedback. Parece que você está indo no caminho certo, que você está dominando esses conceitos, claro. Então é diferente de alguém estar te avaliando, né? De ter uma nota, alguém estar se julgando por isso. Não, você está aí, né? Realmente gerando um retorno, gerando um feedback para você se você está aprendendo, se está no caminho certo. Claro que, de novo, né, o objetivo final do autodidatismo, como eu já comentei, e vou provavelmente me repetir, é você estar apto a aplicar em situações práticas aquilo que você está estudando. A técnica de Feynman ela é interessante para você conseguir entender os conceitos, mas muitas vezes talvez para você não chega na parte de aplicação. Claro que o mais interessante quando está aqui explicando para uma criança é fazer uma explicação por meio de uma aplicação, né? Então você vai demonstrar, por exemplo, para essa criança, né, como que é aquele conceito, tá? Mais uma vez, né, ele funciona muito bem com o ciclo PDCA, né? Ele está checando aquilo que você está fazendo, né? Você está estudando e você está controlando para ver se aquilo que você está estudando você realmente está aprendendo. E mais, né, tem a parte do agir, né, a parte final, né, do agir do ciclo PDCA, que a hora que você estiver identificando lacunas, a hora que você estiver aqui, poxa, essa parte não expliquei muito bem, ou nem eu entendi, ou não sei como explicar, aí você vai ver, talvez aquilo que eu estou estudando, a forma como eu estou estudando, por exemplo, os tempos verbais no inglês, né, estou tentando explicar o passado e estou me embananando inteiro para explicar, então você fala assim, a forma que eu estou estudando tempos verbais não está muito adequada. Para a próxima semana, para a próxima rodada, para o próximo ciclo de estudos, eu vou mudar a minha forma de estudo. Então isso é importante ter em mente que não é o primeiro planejamento, não é o primeiro ciclo que vai dar certo, você vai aprender e ponto, acabou. Né? Nós temos que ter essa visão assim de que algumas técnicas de estudo, ou algumas aulas, algumas apostilas, ou alguns conceitos não vai ser tão simples aprender. E você vai ter que ir tentando, né? Aquela fase de exploração e experimentação. De qualquer forma, eu acredito que essa técnica 2, então, de Feynman, ela trabalha muito em sinergia com a técnica do aprendizado ativo. Então você tem o teu framework, ou seja, o teu modelo de aprendizado, que é o aprendizado ativo, aquelas 4 etapas. Tem o ciclo PDCA, né, que é muito parecido ali, então na verdade ele é a estrutura sobre a qual você vai usar as técnicas de aprendizado ativo e a técnica de Feynman. E por que ela trabalha em sinergia? Porque é a parte final, como eu disse, a cerejinha no bolo. Você está testando e avaliando o teu desempenho por meio da tentativa de ensinar alguém. Então eu acredito que se você aplicar a técnica de aprendizado ativo, né, obter informação, separar a sua relevância, né, para o teu objetivo, né, avaliar a relevância, organizar essa informação de uma forma que você consiga entender, tentar memorizar essa informação por meio da aplicação dela e ao final ainda tentar explicar esses conceitos para alguém por meio da técnica de Feynman, eu acho que você fazendo esse ciclo, né, fazendo tudo isso de forma cíclica, pensando, né, que um ciclo completo é planejar, fazer, checar se está funcionando e agir, ou seja, aquilo que funciona eu implemento na minha rotina de estudos, aquilo que não funciona eu elimino. Se você fizer isso, eu acredito que você está apto aí a realmente aprender qualquer coisa, qualquer habilidade que você queira. Então me parece, como eu disse, que essas 2 técnicas são suficientes aí, ou são pelo menos um excelente ponto de partida para você virar um autodidata.